do Estado de Goiás. Quero aqui passar o chefe cerimonial para poder fazer a abertura aí, por gentileza. Mais uma vez, como já disse o nobre deputado, nosso bom dia a todos. Lembrando que este evento terá transmissão pelo canal Alego Play e solicitamos a todos que mantenham seus telefones celulares em modo silencioso durante os trabalhos desta manhã. Já se encontra postado à nossa mesa o deputado Paulo César Martins e convidamos para compor a mesma o secretário de Estado da Saúde de Goiás, doutor Sandro Rodrigues. Secretário Municipal de Saúde de Goiânia, neste ato representado pelo superintendente Madison Bedin. Secretário-geral adjunto da Comissão de Direito Médico, Sanitário e Defesa da Saúde, Seção OAB, Seção Goiás, Arthur Silveira Miranda. Gerente de Regulação de Cirurgias Eletivas, Carita Cristina, representante da Superintendência de Complexo Regulador em Saúde do Estado de Goiás. Senhora Carita, por gentileza. Com a palavra, o deputado Paulo César Martins para as boas-vindas e considerações iniciais. Nós estamos aqui nesta manhã para poder, deputado Humberto Teófilo, para poder estabelecer um papel importante que é a regulação das nossas cirurgias e consultas eletivas. Eu gostaria de convidar os demais que estão aí, representando a Secretaria de Estado, que possa vir para cá, por gentileza, sentar aqui conosco, que estão aí, tanto do município quanto do Estado. Sinta à vontade para estar aqui junto conosco. Fico feliz de estar aqui nesse momento e agradecer aqui o secretário de Estado de Saúde, que teve a oportunidade de vir aqui. Fico feliz nessa oportunidade, secretário, por senhor conhecer a Vossa Excelência e ter um jovem, acredito que tem uma posição e vai. Nós estamos aqui como fiscalizador e somos cobrados, estamos sendo cobrados pela situação. E acho que o senhor possa dar aí uma solução que possamos resolver a todas as questões que precisamos ser resolvidas. Eu sei que já tem tempo que nós estamos tentando viabilizar essa audiência e com a vontade aí da casa e de muita insistência e também a agenda de todos. Não foi possível comparecer aqueles que a gente achava que deveria comparecer, principalmente o Judiciário e o Ministério Público, tanto federal como estadual. Não sei se já chegou, se pudesse, se chegaram, se manifestar, ficaria feliz. Agradeço o deputado Hélio de Souza, que já foi secretário de Estado da Saúde, presidente dessa casa, uma pessoa que a gente tem um respeito e um carinho. O deputado Humberto Teófilo, também nosso companheiro, que está aqui nessa condição de poder, também vai falar aí na sua posição da audiência pública.
Eu sei que, secretário, a nossa posição, e eu sei que o senhor também tem um compromisso, como o senhor colocou, que tem de ir para Brasília, e lamentável também, sim, desculpa, mas a representação aí do secretário de Saúde e com toda do município não pôde comparecer, mas o doutor Madison está representando, e com toda certeza vamos ouvir, dentro da situação, deputado Hélio de Souza, o senhor quer usar a palavra primeiro ou nós possamos passar para o secretário, tanto o deputado Humberto Teófilo, o senhor quer também usar antes ou possamos? Antes? Então tem a palavra o deputado Hélio de Souza. Agora já está funcionando. Senhor presidente, a minha participação aqui, devido à relevância da questão, parabenizo Vossa Excelência aí por esse debate, essa discussão, e pela experiência que eu tenho como médico, como secretário de Estado da Saúde e como parlamentar, tentamos contribuir nessa questão da regulação através de um projeto de lei 428, de 9 de maio de 2019, em que tinha e tem, porque ainda está em tramitação, a finalidade de permitir que as unidades de saúde do Estado tivessem condições de fazer a própria regulação. O sistema em vigor, ele leva a situações difíceis, porque a regulação teria que passar pela Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, nas unidades de Goiânia e nas outras unidades do interior, nas Secretarias de Saúde dos municípios, onde está localizada aquela unidade. E, procurado por um grupo de profissionais da saúde, especialmente médicos, eles entendiam que haveria prejuízo para a população devido à agilidade dos atendimentos. O que seria essa falta de agilidade? É que, às vezes, tinha disponibilidade de leitos para fazer diversas cirurgias, lá tem uma atuação muito forte nessa área de cirurgias eletivas ou não, e, lamentavelmente, a Secretaria de Estado, da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia não liberava aqueles procedimentos. Então, nós fizemos esse projeto de lei alterando a Lei 16.140, de 2 de outubro de 2007, e que, na essência, no artigo 28A, eu coloquei: o Estado será ressarcido pelos municípios pelo tratamento prestado aos usuários atendidos fora do respectivo município de residência que lhe forem encaminhados pela regulação prevista nessa lei. Esse projeto, ele tramitou nessa casa, na Comissão de Constituição e Justiça. Nós tivemos a oportunidade de ter até um fato inédito que eu quero parabenizar. O deputado Humberto Teófilo, que está presente, foi o relator, e ele pediu uma diligência, a primeira que eu vejo, e eu parabenizo, porque esse é o caminho, para que o autor do projeto, e não a Secretaria de Estado de Saúde, ela manifestasse, e eu manifestasse na íntegra, o que era o nosso pensamento. E o nosso pensamento, naquele momento, era semelhante ao que a Secretaria de Estado de Saúde pensava, que se as unidades de saúde do Estado fosse controlado pela uma regulação do Estado, seria muito mais ágil, mais dinâmico e mais prático, em todos os sentidos. E, posteriormente, uma vez avaliando essas diligências, o deputado Humberto Teófilo deu o projeto na Comissão de Constituição, Justiça e Redação nessa casa, como constitucional e de interesse público, e, portanto, ele deu pela aprovação. Levado ao plenário, esse projeto foi aprovado e encaminhado, como de praxe, para a sanção do senhor governador. Ele foi vetado. E
eu diria aqui, quero aproveitar essa oportunidade, que é sempre meu estilo, ser discreto, mas eu quero dizer que o governo do Estado, através da Procuradoria, e os procuradores podem entender de lei, mas não entendem de saúde, então eles manifestam aquilo que é o sentimento do coração deles, eles vetaram. E está aqui aguardando uma posição da Casa para derrubar o não veto. Mas, nesse meio prazo, a própria Secretaria de Estado de Saúde teria mandado para essa Casa um projeto semelhante. Então, eu quero só, para terminar, dizer que eu vou defender a derrubada do veto. Eu acredito que tem força aqui, porque os deputados eles sabem muito bem o que é bom e o que não é para o Estado, e não apenas aquilo que é o pensamento daqueles que entendem, que interpretam a lei da maneira que eles querem. Então, senhor presidente, para terminar, já temos essa lei, dependemos aí de derrubar esse veto, para que, de uma maneira concreta, o Estado possa assumir o controle dos seus hospitais e fazer a própria regulação, ou seja, o paciente está lá na sua cidade de Quirinópolis, ele precisa fazer um procedimento em Goiânia, uma cirurgia eletiva, se ele tiver que passar pelo controle da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, ele não chega no hospital do Estado, com certeza, em nenhuma hipótese. Então, eu trabalho com essa situação. Posteriormente a essa lei, o Estado mandou uma outra semelhante, que eu não sei se daria essa autonomia. Eu não discuti com o secretário da época, Ismael Alexandrino, mas, resumindo, eu sou totalmente favorável que o Estado controle as suas unidades de saúde, que ele mesmo faça a regulação e, com isso, aumenta a agilidade e permita que nós possamos diminuir essa fila aí de todo procedimento, seja de UTI, seja de caso grave e, principalmente, da regulação. A regulação é um gargalho que só vai ser resolvido com ações como esta. E uma delas é liberar a regulação para o Estado, para a Secretaria Estadual de Saúde. Esse é o nosso pensamento, senhor presidente. Muito obrigado. Muito bem, presidente. Meu querido eterno presidente Hélio de Souza, deputado. Palavra ao deputado Humberto Teófilo. Bom dia, presidente. Bom dia a todos presentes, quem nos acompanha. Primeiro, parabenizá-lo pela essa audiência importante, até porque, presidente, nós fizemos um convite para a Superintendência da Regulação da Saúde, ela não compareceu. Nós instauramos uma CPI da saúde aqui também, e eu sempre gosto de escutar e saber, principalmente quem convive muito trabalha muito com a saúde pública, e Vossa Excelência é um dos deputados que mais trabalha e ajuda a população no quesito saúde pública. Nós estamos aqui com 2 médicos, o doutor Hélio e o Gustavo, médicos e aqui parlamentares. Mas, enfim, eu estou aqui, o deputado Paulo César, na verdade, para reportar o que a população está pensando, o que ela está sentindo lá fora. Eu não vim aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, não vim aqui para fazer elogio nenhum. Eu estou vindo aqui para reportar o que o povo está passando lá fora. O que o povo está esperando numa fila de uma cirurgia. Não é de hoje, não, secretário. E eu estou aqui rememorando que o governador Ronaldo Caiado, Paulo César Martins, prometeu que iria zerar as quantidades de cirurgias na fila de regulação. E que nós escutamos hoje, todos os dias, pessoas nos cobrando, querendo uma cirurgia de emergência, urgência. Então, secretário e todos os representantes que aqui estão, eu quero saber de que modo nós podemos amenizar esse problema. O ex-secretário de Saúde, Ismael Alexandrino, que eu tinha muito contato, escutou muito de mim, coitado. Escutou. Porque, coitado não, né? Estou muito doido. Então, eu cobrei muito dele de uma forma muito dura, Paulo César. Então, secretário e todos os representantes, eu quero saber
vai ser a solução do governo Caiado, que é um governo da mentira, que é um governo da enganação. Esse governador que trai, que é demagogo, que prometeu muita coisa e não cumpriu. Eu quero saber o que ele vai fazer nesses últimos meses para amenizar a fila da cirurgia, para ajudar o povo na saúde pública. Pagamos caro por isso. A saúde pública é cara. Quantos impostos e taxas nós não pagamos aí? Então, na verdade, eu estou trazendo aqui, é uma pergunta de quem está lá no Cais de Campinas, Paulo César. Quem está lá? Porque eu fui muitas vezes no Cais de Campinas, eu fui muitas vezes no ECAD, eu senti na pele. Quando eu estou falando aqui, porque muitas pessoas me procuraram, pedindo, Humberto, me ajuda. E eu fui e enfrentei. Então eu quero vir aqui só trazer essa pergunta aqui. Só quero deixar essa pergunta. Uma pergunta bem didática, bem simples. O que o governo Caiado, nesses últimos meses, vai fazer para amenizar o problema da saúde pública? Caiado traiu o povo. Eu quero saber o que esse governador, que fala que é da saúde, vai fazer para ajudar o povo que está lá no cais, que está precisando de uma cirurgia de emergência, que está precisando de uma UTI. Então eu venho trazer essa indignação, porque não é fácil não, Paulo. Se você, Vossa Excelência sabe disso, doutor Hélio, Gustavo, sabe muito bem, que se hoje nós dependemos da saúde pública, e olha que o nosso sistema único de saúde hoje, um dos melhores do mundo, o SUS. Mas hoje, do jeito que está sendo administrado, nós estamos ferrados. Então, secretário, todos os representantes, eu quero saber o que esse governo que nos enganou, que mentiu, que se chama Ronaldo Caiado, vai fazer nesses últimos meses, que vai perder a eleição. Vai perder. Nós vamos derrotá-lo. Nós vamos tirar esse mentiroso daí. O que ele vai fazer para ajudar a população que está lá na fila, que está esperando uma cirurgia? Parabéns, Paulo César. Realmente, Vossa Excelência é um representante do povo, ajuda, abraça as causas da saúde pública. Quantas pessoas precisar de Vossa Excelência, o senhor abraçou e que se dependesse do Estado, estavam ferradas hoje. Então eu quero deixar apenas essa pergunta, e nós vamos aqui comandar a CPI da saúde e queremos saber quem serão os responsáveis por várias mortes, por várias pessoas que estão aí no corredor de hospitais. Quero saber quem vai pagar essa conta. Calado eu não vou ficar. Então nós vamos aqui sempre defender, buscando a melhoria. Nós estamos aqui para fazer milagre, não, mas buscando a melhoria da saúde pública. Repito, até porque nós pagamos caro por isso. Então, secretário e todos representantes. Secretário, repito, o que esse governador vai fazer para amenizar os problemas? Governador, diga-se de passagem, da mentira, flagrante neles. Obrigado, deputado Humberto Teófilo. Quero passar a palavra ao meu colega deputado Gustavo Serva, também médico e presidente da Comissão de Saúde. No cantinho direito, no rodapé. Isso. Bom dia a todos. Bom dia, nosso deputado Paulo César Martins. Bom dia, nobre colega, médico, grande deputado, também ferrenho defensor da saúde pública, doutor Hélio, nosso professor. Bom dia, meu amigo e deputado extremamente também atuante, Humberto Teófilo. Bom dia, secretário Sandro. Bom dia a toda a equipe da Secretaria Estadual. Bom dia, representantes de entidades classistas, representantes do Judiciário, do Ministério Público, do CRM, enfim. Deputado Paulo César Martins, secretário Sandro, essa casa aqui, não aqui, né? A nossa Assembleia Antiga, nós já tivemos essa audiência aqui várias vezes. Infelizmente, deputado Paulo César, desde o governo passado, discutia-se regulação. Fica no município, fica no Estado. E eu sempre bati na tecla. Tem que passar para o Estado. Hospital estadual, quem tem que fazer a gestão
é o Estado. As vagas dos órgãos estaduais, quem tem que fazer a regulação é o Estado. Na época, começamos a mobilizar isso, tentamos, e os entraves políticos não permitiram. Eu fiz uma audiência depois também, já nesse governo Caiado, deputado Paulo César Martins. O então secretário Ismael Alexandrino, que tem o meu respeito, diga-se de passagem, ele falou, deputado, está ruim mesmo, a gente reconhece, não depende exatamente só da gente. E era a mesma coisa, todo dia noticiário do problema de regulação, que não sai nada, não sai vaga, ninguém entende o que está acontecendo, bagunça. E eu, não, a culpa é do município. Tá bom. E aí, doutor Hélio vai e faz uma propositura digna, que é interesse do Estado, que é interesse do governo Caiado, de passar a regulação para o Estado. Mas doutor Hélio é deputado de oposição. Aí não pode. Aí o governador vai lá e veta o projeto. Essa é uma marca do governador mesmo. Não interessa se é bom para o Estado. É um deputado de oposição, nós não podemos aceitar. E aí depois passa o mesmo projeto, com a mesma ideia, de uma discussão antiga, que oposição e base eram favoráveis. Passar a regulação para o Estado. Porque a gente acreditava que não tinha como ficar pior. E, infelizmente, secretário Sandro, a Secretaria Estadual de Saúde tem o meu respeito, o secretário Ismael tem o meu respeito, o Sandro, conheço de longas datas, e toda a equipe, acho que tem se esforçado. Eu sou de oposição e reconheço de público. E acho que fizeram o possível dentro de um governo ruim. Dentro de um governo ruim, mas de uma equipe competente de técnicos. Mas, infelizmente, chegou na regulação, Sandro, passou para o Estado, eu não sei o que aconteceu, piorou demais. Mas muito. E o que é pior, eu ando em todos os estados, em todos os hospitais, o doutor Hélio também, esses dias, não vou citar hospital, médicos, nós vamos preservar, evidentemente, o paciente, mas eu vi um caso que me chamou a atenção e depois eu vi outro. Os hospitais estão ociosos com vaga de cirurgia. E se falar que é mentira, aí nós podemos chamar aqui, então, alguns dos diretores de hospitais e de médicos. Falaram para a gente, falou, olha, eu estou com vaga para operar, mas a regulação não manda. O que está acontecendo na regulação? Não sei. Aí, esses dias para trás, um paciente que foi operado, deu um problema na cirurgia dele, volta para o hospital de origem, tem que esperar a regulação, nada. Nós ligamos para o hospital de origem, falou, vocês são obrigados, vocês que operaram o cara, esse cara vai morrer. Nós estamos aguardando ele, tem 3 meses, deputado. É só mandar que a gente opera, mas quem manda é a regulação. O cara não chega aqui, não é porta aberta. Eu não sei, Sandro, o que está acontecendo, secretário, em relação, talvez, pela adaptação do Estado, mas principalmente de procedimentos eletivos, cirurgias, procedimentos. Parte de urgência e emergência está um pouco menos pior, eu diria. Um pouco menos pior. Mas, enfim, é claro que a gente também tem a sensibilidade. Eu trabalhei no HGG, eu trabalhei no HDT, eu trabalhei no Hospital das Clínicas, eu trabalhei em CAIS, eu conheço as dificuldades, e evidentemente que tem horas que, realmente, deputado Humberto, falta vaga. E aí a regulação também aí não depende da regulação, depende do governo, criar mais vagas para contratar mais médicos, abrir mais serviço, é outra discussão. Mas, para mim, o mais grave é, existindo vaga, e o paciente ficar aguardando, e ficar horário de cirurgia ociosa, profissional para fazer procedimento ocioso, sendo que tem uma fila gigante, isso não faz sentido nenhum. Eu não sei se é uma falta de comunicação, eu não sei se está havendo algum jogo de vaidade dentro da regulação, eu não sei o que acontece, eu não sei se tem, às vezes, até alguma questão em relação a essas demandas, que a gente sabe que são demandas que todo mundo tem. Todo deputado vai lá e é direito dele e obrigação dele defender a população. Eu nunca fui atrás do Estado para pedir vaga para minhas filhas, para pedir vaga para... A gente vai lá cobrar, como o deputado Humberto Tel falou, quando chega para o César, um paciente que fala, deputado, eu estou 3 meses, 4 meses, 5 meses, eu estou assim, eu estou assado, eu não consigo, e a gente vai lá interferir por ele. Mas a gente não está lá pedindo nada de legal, nós estamos pedindo celeridade. Realmente não tem a vaga, temos que dar um jeito de criar, tem que atender, tem que dar um jeito. Mas eu não sei, deputado Paulo César, se existe alguma questão também por... o pedido vem da oposição, vem da situação. Quero acreditar que não seja isso, porque até na própria base hoje a insatisfação é muito grande em relação a isso. Eu não sei o que acontece se dentro da secretaria, Sandro, está tendo algum conflito lá dentro da regulação, principalmente procedimentos eletivos, entre os próprios servidores ali,
que as coisas não têm andado e, às vezes, disponibilizando de vagas. Sabe? Esse caso dessa cirurgia recentemente foi uma coisa assim, que a hora que a gente ligou para o profissional do hospital, que inclusive é o responsável pela direção, pelo ES, falou, tem 3 meses que eu estou esperando para operá-lo. Mas a regulação tem que me mandar. Eu não vou ligar para o paciente, mandar ele vir para cá, para dentro do hospital, e vou reoperá-lo. É obrigação minha, ele foi operado aqui. E aí, não sei o que aconteceu, ninguém sabe o que aconteceu. Então, Sandro, eu tenho certeza que, pela sua competência, pelo seu caráter técnico, pelo seu caráter idôneo, que eu conheço como pessoa de outros governos, sei que você é um cara que não politiza, como o próprio secretário Ismael nunca politizou, sempre me atendeu, e eu tenho que ser justo. O governo é diferente. Eu não posso dizer a mesma coisa do seu governador, do governador da Secretaria do Estado, mas a Secretaria de Saúde, a gente vê pessoas extremamente competentes. Mas, infelizmente, a gente não sabe o que acontece. Evidentemente que todo lugar, talvez tem pessoas tão não bem intencionadas quanto outras, mas tenho certeza, Sandro, que pela sua lisura, você tem condição de investigar, de fazer uma apuração, e que se essa casa puder te ajudar, nós vamos te ajudar. Como o deputado Humberto falou, se for preciso a gente fazer uma CPI, nós vamos fazer, mas se for preciso também a gente dar o caminho, nós estamos dependendo de uma lei para dar mais autonomia para a secretaria, nós estamos dispostos, inclusive a oposição, né, deputado Humberto, para ajudar. Ninguém está aqui para torcer para quanto pior, não, a gente quer que resolva o problema de regulação. Hoje é o seguinte, tem um fluxograma que funciona, que vai, respeita a ordem, é despachado, chegou, manda na hora, e é pressão no hospital, tem que ser. A pressão não pode ser na regulação, a pressão tem que ser lá no hospital. Você tem que melhorar a produtividade. Doutor, você tem que aumentar seu atendimento. OS, você tem que aumentar a sua produtividade. Está devagar, você pode fazer mais. Agora a pressão está ao contrário, a pressão na regulação e hospital ocioso. Isso não faz sentido. Então, essas são nossas colocações. Estamos à disposição e coloco mais uma vez, secretário, à disposição a Comissão de Saúde para que a gente puder ajudar. E, repito, eu acho que é uma crítica construtiva e que não é ao senhor, é exatamente ao braço da regulação do Estado, que a gente tinha muita expectativa em melhorar. Tanto é, eu sou tão justo, e o doutor Hélio também, doutor Hélio, que governo, nós somos de oposição e nós defendemos ferrenhamente a passar a regulação para o Estado, porque a gente falava, olha, não tem como piorar. E o Estado tem a competência e é direito do Estado, não interessa quem está no governo, né, é ele que tem. Mas, infelizmente, a gente não sabe o que está acontecendo, que não tem andado. Muito obrigado, estou à disposição para a gente poder ajudar conforme tivermos autonomia para tal. Obrigado, deputado Gustavo Seba. Quero, antes de passar a palavra ao secretário de Estado, doutor Sandro, quero pedir a nossa assistência para colocar para mim, por favor, no telão aí, a vida do senhor Cristino Vieira. Aí, secretário, o senhor Cristino, ao longo dos anos, vem tendo esse probleminha aí que o senhor está vendo. Foi amputado os dedos, finalmente em janeiro, depois voltou para o Jardim América, no CAIS, para poder viabilizar, foi fazendo o tratamento, foi enrolando, foi tendo dificuldade para viabilizar a regulação, e nós entramos com mandato de segurança. E diga de passagem, secretário, até me fico lamentar pela situação que vivemos. O próprio governador, junto com o secretário anterior da Vossa Excelência, ele teve ao Tribunal de Justiça pedindo aos juízes e aos desembargadores para não dar liminar, que ele ia resolver a questão da... E nós custamos, inclusive, quando nós pegamos a liminar, porque nós levamos lá o cidadão com o jeito que estava para o desembargador ver. E falei para o desembargador, veja aí, imagina o seu pai dessa situação e o senhor precisando do SUS. Foi onde conseguimos viabilizar. Atrasou tudo, foi preciso de amputar a perna do senhor Cristino. Falta de atendimento pelo SUS. Está lá. O senhor Cristino tem sem o pé dele. E se isso vem mais de 2 anos, se tivesse no início a saúde ter tomado a sua posição, o seu Cristino, com toda certeza, estaria com o seu pé. De modo que é um da nossa iniciativa. Outra situação, e agora é até assim, secretário, lá da minha cidade, Quirinópolis, aí eu quero passar para o senhor aqui.
esse cidadão está lá e se não resolver... Aqui, secretário, nós teríamos centenas de casos para colocar aqui, mas nós não vamos fazer, porque senão vamos ficar aqui muito tempo. É um caso lá da minha cidade de Quirinópolis, tem 3 dias. Se não resolver, ele vai morrer, secretário. Gostaria de passar para o senhor poder. E a outra situação, como de oposição, e eu não quero acreditar, porque o secretário, se fosse o deputado Hélio teve de sair, e tem um projeto importante que também é da ideia da própria secretaria. Nós aqui não estamos preocupados se vai tirar o poder da Secretaria da Saúde ou que seja do Estado, mas que possa realmente atender, porque hoje, secretário, o senhor vai lá, não sei se o senhor já foi no Hugo, o senhor já foi no Hugo? O UGOL está superlotado e vai para lá. Aí eu não entendo, e eu não sei se tem algum representante aqui dos hospitais, do sindicato, tem alguém? Por favor, se tiver, levanta a mão. Não está. Eu não sei. E aí, eu não queria aqui, secretário, usar essa questão para fazer palanque eleitoral. Porque aqui está envolvido vidas, são pessoas, ser humano, que o senhor, como médico, jurou lá quando formou para poder, e nós juramos aqui para cuidar do povo. Então, é o seguinte, eu sei que a situação está... E eu fui lá ontem, e vem cobrando lá no UGOL, o médico que estava lá falou, olha, vocês é fiscal, por que vocês não fazem nada? Vocês não estão fazendo nada. Olhei para ele, eu fiquei até de boca aberta. Eu falei, pô, é mesmo? O que eu vou falar? Nós somos fiscal, nós não estamos fiscalizando, nós não estamos fazendo nada. E, olha, eu não queria ter uma CPI aqui, secretário. E está o meu colega deputado, eu sou contra a CPI, principalmente CPI da em pizza. Mas, olha, se a CPI for entrar aqui nesta casa, secretário, nós vamos descobrir tanta coisa, e muito ruim, porque nós vamos até o fundo. E nós não tem medo de ninguém aqui. Nós vamos... Olha, não vai terminar essa CPI em pizza aqui não, secretário. Sob pena de nós largar a nossa campanha de deputado e ficar aqui 24 horas. Sob pena de nós prender muitas pessoas, nós vamos prender. Porque nós temos muitas provas. Eu não quero fazer CPI aqui. Eu quero que nós possamos tomar uma decisão o mais rápido possível. Então, eu não estou aqui nem fazendo ameaça, nem pressão no senhor. Fico feliz, aliás, do senhor estar aqui. Não conheci o senhor, vim conhecer hoje. Então, eu quero aqui, iniciando aqui a minha fala e dando um exemplo para o senhor, porque são várias e várias, inclusive, como agora o senhor, e o senhor sabe muito bem, vocês estão devolvendo todas as AIH para os municípios que já estava a autorização para refazer novamente. E aí tem pessoas, secretário, se o senhor não sabe, já fez o levantamento, já morreu, porque não fez a cirurgia. Como, por exemplo, a vesícula, se não fizer ela, da pancreatite morre. Enfim, nós estamos falando aqui, secretário, de vida. E, lamentavelmente, hoje um governo que é médico e que, se fosse o contrário, secretário, se ele tivesse aqui, ele estaria espumando e xingando tudo, porque ele não tem educação, não tem respeito, porque ele xinga todo mundo. Aliás, eu era do MDB, não estou apoiando ele, porque ele xingava nós do MDB lá atrás, que onde tinha 1 ou 2 ou 3 do MDB, tinha de chamar a polícia que só tinha ladrão. Então, por que eu vou? Se o senhor era ladrão, por que eu vou acompanhar ele? Se ele quer os ladrão, então eu não vou acompanhar ele. Ele tinha eu como ladrão. Então, é um dos momentos que eu saí do MDB por isso. Agora, como está na campanha, e o senhor vai ter de ouvir isso, lamentavelmente, e eu tenho certeza, olhando nos seus olhos, o senhor é um homem de bem. O senhor quer resolver. Eu não vim aqui para poder querer sacrificar o senhor, mas, com toda certeza, desculpa, porque todos nós estamos angustiados, porque nós estamos andando nas filas das pessoas que têm a necessidade de fazer a cirurgia e que são pessoas que pagam imposto e, além que pagam imposto, está pagando o nosso salário, o meu, o seu, para ser secretário e eu para ser deputado estadual. Então, queria aqui, nesse instante, deixar
tranquilo, senhor. Eu gostaria que o senhor tivesse uma proposta e gostaria, o mais rápido possível, nós desvaziar o Hugo e o Gol. Eu já fui, aliás, quando municipalizou a saúde, secretário, eu era diretor, iniciando a Secretaria Municipal da Saúde de Goiânia, com o professor Nion Bernardes. Então, eu conheço um pouquinho da descentralização e um pouquinho como funciona a própria secretaria. E de modo que eu hoje tenho um trabalho social e conheço muito bem. E tem muitos técnicos da sua secretaria, são homens e mulheres de bem, que trabalham e têm um conhecimento, só está faltando um ajuste de gerência para poder dar autonomia para que eles possam fazer melhor. A palavra está com a Vossa Excelência. Bom dia para todos, bom dia especial aqui para o coordenador dessa audiência, né, o deputado Paulo César Martins. Fazer uma saudação também ao doutor Hélio, ao Humberto, ao Gustavo, sempre discutindo as questões da saúde, independente de qualquer outra questão, mas discutindo. Já participei de várias audiências com o Gustavo aqui também. Então, obrigado por estar recebendo a gente aqui nessa casa. E para discutir um assunto que é o dia a dia. O dia a dia é um dos principais desafios do sistema de saúde também. Queria cumprimentar também o Dr. Matson, colega lá da Superintendência de Regulação e Políticas de Saúde, cargo que eu já ocupei também alguns anos atrás, ao Arthur Miranda, da Comissão de Direito Médico da OAB, Seção Goiás. A gente tem discutido muitas questões no Comitê de Saúde. Existe um Comitê de Saúde específico do Tribunal de Justiça justamente para fazer essas discussões e, com certeza, a regulação está muito presente lá. Queria cumprimentar aqui a Patrícia Palmeira. A Patrícia é secretária de Saúde do município de Inhumas, vice-presidente do COSEMS, e está representando aqui a nossa presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde aqui do Estado de Goiás, a Verônica Savantin, e cumprimentar também a Carita, a nossa gerente de regulação de cirurgias eletivas. Eu fui tentando anotar aqui, durante a fala dos deputados aqui, todas as questões que foram colocadas e tentando traçar até alguns encaminhamentos já para esse problema. A primeira coisa que eu queria trabalhar aqui é uma questão específica, até, infelizmente, o doutor Hélio não está na sala mais, mas a questão do veto que o governador colocou no projeto de lei é porque tinha um erro naquele projeto, deputado. Ele falava bem claro que a gente ia pegar recursos que estavam nos municípios e trazer para o Estado. Isso jamais pensamos, enquanto governo, de pegar dinheiro que já está no município, onde a população está batendo na porta, com certeza, na casa da Patrícia, ou na casa de todos os outros secretários, clamando por saúde com recurso já extremamente subfinanciado. É um problema crônico do SUS. Concordo com o que o deputado Humberto colocou, da grandeza, da magnitude, da robustez, da pujança do SUS, mas ainda é um sistema subfinanciado, principalmente pós-pandemia, com toda a migração que a gente teve, empobrecimento do país de uma forma geral e migração das pessoas que antigamente tinham um plano de saúde para o Sistema Único de Saúde. É uma questão que a gente vai precisar discutir muito nos próximos anos, justamente essa questão dessa transferência. Mas só uma parte, secretário. Por que, então, a Secretaria e a Procuradoria não vetou esse artigo e deixou a lei correr para a gente aprovar? Deputado, essas questões aí, elas foram discutidas anteriormente. Eu não tenho de clareza aqui como está o parecer da Procuradoria com relação a isso, mas o que foi decidido à época foi justamente para organizar o processo como ele precisava ser organizado. Então, por isso que foi vetado a questão desse projeto de lei e foi trabalhado em paralelo um outro conforme a diretriz do Estado, que era de recuperação, né? Isso foi uma questão do passado, lá da época da municipalização que o senhor colocou também, da gestão e regulação das unidades hospitalares estaduais, né? E eu estou reforçando isso, porque o sistema nosso estadual não é composto só por essas unidades, tem várias outras unidades, inclusive com cofinanciamento da Secretaria Estadual de Saúde, que compõe o nosso sistema. Então, nessa perspectiva, só para deixar clara essa questão. Foi-nos questionado aqui o que o governador Ronaldo Caiado fez, né, e vai fazer pela saúde. Só a título de informações e é uma informação que está rodando aí, não é uma questão de novidade aqui para os senhores, mas que a gente precisa deixar bastante claro que desde janeiro de 2019 para cá já foram investidos quase 11 bilhões em saúde.
que um governo em 3 anos, 5 meses, 3 anos, 4 meses e hoje 26 dias, já entregou para a população 7 novos hospitais. Né? 7 novos hospitais. E esses 3 anos e X dias que a gente colocou aqui, com uma pandemia que travou todo o sistema, direcionou o sistema de saúde especificamente para cuidar dessa emergência em saúde pública que a gente teve, e mesmo assim, 11 hospitais entregues, 11 hospitais com leitos de UTI, organizados para dar suporte para a população como a população merece. E, de forma agregada a esse processo, toda a questão das 6 policlínicas, né, atenção ambulatorial, algumas consultas relacionadas ao processo pré-cirúrgico, né? A pessoa, para fazer uma cirurgia urológica, ela precisa passar por um urologista primeiro. Então, todo esse processo, e na própria fala do governador, no próprio plano de governo do nosso governador, a questão disso regionalizado. Não sei se os senhores lembram disso. Em 2019, a gente tinha 4 cidades aqui no estado de Goiás com leitos de UTI. Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, e uma UTI em Santa Helena que as pessoas pediam para não ser encaminhadas para lá, por conta de toda a qualidade assistencial complexa, para não dizer alguma outra palavra, relacionada ao hospital lá de Santa Helena de Goiás. Então, isso tudo mudou, não tem como a gente não levar em consideração essas questões, e lembrando que isso aumentou de forma bastante importante a oferta desses serviços, né, para deixar essa primeira parte mais, de uma forma mais clara, mais limpa com relação a isso. Desde o início lá de 2019, eu vim com o doutor Ismael, esqueci aqui, peço perdão já de fazer menção, a doutora Luciana Vieira, nossa subsecretária de Saúde também, quando a gente veio o grupo para fazer a gestão aqui da Secretaria de Estado da Saúde, a gente tinha uma questão bem clara, que essa regulação, e a regulação, eu preciso sempre refrisar isso porque as pessoas confundem, deputados, a regulação dos hospitais estaduais, e eles não são os únicos hospitais da nossa rede estadual de saúde. Uma coisa é o hospital que é administrado pela Secretaria de Saúde, HGG, UGO, GOL, ECAD agora, enfim, todo o Hospital da Mulher, o ERSO, Jataí, Lusiânia, Formosa, São Luís dos Montes Belos, enfim, todos. Esses são os hospitais estaduais que está dentro do nosso projeto, e a gente conseguiu executar isso, a regulação desses hospitais. Mas existem vários outros hospitais que não são estaduais, mas que compõem a rede estadual de saúde. E a gente pode citar de forma bem clara o Hospital de Clínicas, a Santa Casa de Misericórdia de Goiânia, o Hospital Araújo Jorge, que, inclusive, os 2 últimos recebem cofinanciamento da ordem de quase 3,5 milhões de reais por mês para executar serviço para a população. Então, a gente tem que ter muito cuidado, e estou falando isso aqui de uma forma bastante tranquila com os senhores até, do entendimento do que é a rede estadual de saúde, não exclusivamente a rede de hospitais da Secretaria Estadual de Saúde, e lembrar que o SUS é tripartite. Né? Eu não sei se é do conhecimento dos senhores também, e aí, deputado, um dado bastante importante para a gente analisar. O recurso que vem do Ministério da Saúde, especificamente para a SES-GO, o anual dele gira em torno de 287 milhões. Só para a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, são 487 milhões. Tem uma diferença aí que Goiânia, um município dentro dos 246 municípios, recebe 200 milhões anos a mais com relação a isso. E por que recebe errado? Não que seja errado, mas porque Goiânia tem uma série de outras unidades de saúde fora do grupo de hospitais estaduais e que pode contratualizar. Então, é uma rede complexa, é uma rede que precisa de bastante articulação. Eu estou falando aqui de um lugar bastante confortável agora, porque eu já estive na atenção à saúde de Goiânia, na regulação de saúde de Goiânia, e agora no Estado. Então, sei como que essas coisas funcionam, todos os desafios que temos, e que focar essa solução nos hospitais estaduais não vai render muita coisa, porque não é só isso. Tudo que foi programado dentro do plano de governo foi executado. A gente aumentou, e a gente estava discutindo, a gente veio de Brasília agora cedo, está tendo reunião de conselho dos secretários estaduais de saúde, a gente estava vindo conversando, eu e a doutora Luciana, durante a viagem. Onde que essas pessoas que hoje estão nesses 7 hospitais, para onde que essas pessoas iam? Para onde que essas pessoas iam? Porque esses hospitais, eles estão com uma lotação importante, não tem hospital vazio. Se a gente for, como o próprio deputado colocou aqui, o UGO, o GOL, o ECAD, a gente pode ir aqui no ECAD perto, os hospitais estão cheios. E para onde que essas pessoas iam? Onde esses pacientes iam?
né? Então, a gente tem que pensar nessa complexidade toda, lembrar que hoje a nossa regulação, deputado, ela trabalha com 40 unidades ambulatoriais, do ponto de serviço ambulatorial, da consulta clínica e da cirurgia eletiva. Isso espalhado pelo Estado de uma forma bastante geral, e 16 unidades de urgência e emergência. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui, acabou de forma... outra coisa que o senhor colocou bastante importante, em saúde, a gente trabalha com rede. E por que hoje, se a gente for parar assim, pensar lá no mais refinado entendimento do processo, por que esses hospitais nossos, que têm porta aberta, eles estão lotados? E convida cada um dos senhores a ir lá agora e entender o que isso está acontecendo. Está acontecendo porque a rede não está dando suporte. A gente tem problemas no pré-hospitalar, isso envolve CAIS, envolve Qual rede? UPA. Qual rede não está dando? Todas as redes municipais. Todas as redes municipais. Não é só especificamente de Goiânia ou de algum outro município. Esse é um problema. O pré-hospitalar... Desculpa aí, secretário. É só você pedir uma parte. Uma partezinha. Obrigado, presidente. Desculpa, secretário, te interromper, porque o povo está assistindo a gente, né, Paulo César? Muitas pessoas estão assistindo a gente. E eu gostaria até de ver o que o senhor, para falar para o povo aqui, o povo que está sofrendo com a saúde pública, que está precisando de uma cirurgia. Chegou aqui agora, aqui no meu celular. Claro, você sabe, fila de cirurgias eletivas. Só na ortopedia nós temos mais de quase 8 mil pessoas na fila de ortopedia. Oftalmologia, quase 2 mil pessoas. Cirurgia geral, 1.510 pessoas. Otorrino, 1.156 pessoas. Urologia, 918 pessoas. Cirurgia plástica, 885. Cirurgia vascular, 549. Ginecologia, 547. Cirurgia pediátrica, 215. Enfim, está aqui, né, os dados que tem aqui no portal Transparência. A pergunta é, o que nós podemos dizer para esse povo que está na fila da cirurgia? O que nós podemos fazer para ajudá-los? É uma pergunta, claro, que o povo está querendo saber. O que nós podemos fazer para ajudá-los, quem está nessa fila aqui da cirurgia, esperando ser atendido aí na saúde pública? Desculpa, secretário, mas é uma pergunta porque o pessoal está nos assistindo e eu sei a gente sabe das dificuldades, mas a pergunta é simples e o povo está lá fora, está precisando. Obrigado, deputado, pela intervenção. E continuando, então, o que eu estava falando, por que essa questão da superlotação dos pronto-socorros é importante? Porque ela lota leito, deputado. E se eu tenho um hospital com a programação de X leitos destinados para cirurgia eletiva e X leitos para as internações ou para cirurgias de urgência, quando esse hospital está lotado com uma demanda que não está prevista, esses leitos da cirurgia eletiva eles são ocupados. Certo? Então, nesse processo, acaba se complicando um hospital, e aí a gente tem uma clareza muito tranquila com relação a isso. O UGOL ele tem leitos destinados para suporte para cirurgias eletivas, leitos para cirurgias de urgência. A demanda de porta está tão absurda, sem um complemento dos demais entes da rede, que esses leitos que estão destinados, a princípio, para cirurgias eletivas, eles estão sendo ocupados com pacientes da urgência. E a gente não vai deixar de atender uma urgência. A cirurgia eletiva, ela não tem aquele risco de morte para o paciente. É uma cirurgia importante que impacta na qualidade de vida e a gente tem muita clareza com relação a isso. Mas jamais, como profissionais de saúde, a gente pode deixar de atender um caso urgente que, se não tiver aquela intervenção, como o próprio deputado colocou, da vesícula, por exemplo, da cirurgia de vesícula, para uma cirurgia que não vai levar, que se ela não for trabalhar naquele momento, o paciente pode esperar, e o próprio conceito de cirurgias eletivas. O que a gente tem trabalhado isso de uma forma bastante importante? A gente não pode deixar... Secretário, só mais uma parte, por favor. Por que não pode transferir para os hospitais privados? Por que eles não podem trabalhar só as OS podem trabalhar? Por que não pode transferir? Que eles são, inclusive, conveniados com o Estado e o município. Com o município, aqui especificamente em Goiânia, com o município de Goiânia, e depois o Dr. Madison pode trazer essa resposta para o senhor, que a gente não consegue contratualizar direto com os hospitais. Tanto no caso... específico do Hospital Araújo Jorge, da Santa Casa de Misericórdia de Goiânia, inclusive da Fundação Banco de Olhos aqui de Goiás, que a gente também tem recurso destinado para eles, são todos via Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. A lei do SUS prediz essa questão. Eu não posso, enquanto Estado, entrar no que o município tem de organizado de unidades de saúde. Então, sempre parceria. Então, o nosso contrato, o nosso convênio, a nossa parceria com esses entes são sempre com interveniência da Secretaria Municipal de Saúde. Esse recurso vai para a Secretaria Municipal de Saúde para depois para a unidade de saúde. Dando prosseguimento às questões que foram colocadas aqui, então, o que a gente tem trabalhado? Queria
fazer um parênteses aqui, aquela questão do caso que o senhor mostrou aqui. É um caso, obviamente, extremamente importante, e a gente precisava discutir, e aí eu sei que a gente tem trabalhado em algumas reuniões com o Ministério Público também, doutor Marcos Antônio, com relação à cirurgia vascular, e o doutor Marcos vai confirmar isso daqui a pouco também. A questão da cirurgia vascular, a gente tem 2 prestadores importantes no estado de Goiás e que estão aquém das metas que estão sendo contratualizadas. Esses prestadores é a Santa Casa de Misericórdia de Goiânia e o Hospital de Clínicas. Não tem como esses hospitais não exercerem o seu papel dentro da rede de saúde. E é uma questão que provavelmente, de forma muito fácil, até falando aqui para o senhor, esse caso poderia ter sido resolvido tanto na Santa Casa, com recurso, inclusive estadual, que está destinado para esse tipo de caso, como no HC, uma questão específica do governo federal com o município de Goiânia. Cadê? A questão que o senhor colocou também, não sei se foi, acho que foi o deputado Gustavo que colocou, com relação às AIHs, com o processo de transferência da regulação do município de Goiânia para a regulação estadual, o sistema utilizado por Goiânia não permitia essa transferência imediata dessas AIHs. Tinha um problema de interoperabilidade, que é o termo técnico que se usa na área de tecnologia da informação com relação a esse processo. Nesse sentido, e baseado em todo o atraso que aconteceu devido à pandemia, a gente ficou 1 ano e meio sem fazer cirurgia eletiva, com a pujança que o sistema consegue fazer. Nesse processo de atualização, então isso foi pactuado tanto o Secretaria Estadual como o grupo de secretarias municipais de devolver essas IHs, os municípios fazerem uma reavaliação desses casos, alguns pacientes, porventura, já tinham feito essa cirurgia, em outra forma, em outro hospital, enfim, e como também poderiam ter piorado a sua própria situação e ser necessário um outro tipo de cirurgia. A depender da cirurgia, a gente vai precisar de suporte de UTI. Outro tipo de cirurgia não vai precisar, então foi trabalhado nesse processo. Agora, o mais importante que a gente precisa colocar aqui do processo. A regulação ela não resolve o problema. A gente culpa muito, deputado, a regulação. O problema é a regulação, a regulação, a regulação. A regulação nunca foi o problema. Nunca foi o problema. E falo de quem já passou por Goiânia, já passou pelo Distrito Federal. A gente teve a possibilidade de construir o complexo regulador lá do Distrito Federal, de organizar todos os processos. E depois, voltando aqui para o problema, a regulação ela só pega toda uma demanda que é solicitada para aquele ente, né, para o complexo regulador, avalia a gravidade com relação a esses pacientes e faz um ranqueamento. Para esse ranqueamento, para essa fila, ser dado vazão para essa fila, a gente precisa ter vaga. E para ter vaga, eu preciso do sistema estar funcionando de uma forma equânime, que a urgência não coma toda essa parte, todo esse grupo de serviços que estão programados para ser eletivos, mas que estão sendo consumidos pela questão da urgência. Então, fica aqui essa primeira fala, eu não sei se depois a gente vai ter um retorno de fala, enfim, mas de trabalhar essas questões. A Secretaria de Estado da Saúde ela tem esse compromisso com a população, não é de forma diferente, e uma questão que talvez, aí o deputado Humberto, que eu estava refletindo aqui enquanto falava também, mas quando ouvia aos senhores. A grande vantagem da regulação ter saído do município de Goiânia e ter vindo para a Secretaria Estadual de Saúde é a transparência. Isso é a transparência. E aí, depois a carta provavelmente deve complementar alguma coisa nesse sentido. Qualquer paciente hoje que está no complexo regulador, ele vai saber a posição de fila dele. Aquela coisa que acontecia anteriormente, que aí provavelmente eu acho que o doutor Gustavo que colocou isso também, eu estou esperando o paciente não vem operar. A regulação não manda, mas a regulação não manda porque não é a hora daquele paciente. Porque o que acontecia muito anteriormente? Escolha de pacientes para operar. E isso é um caso grave, porque isso fere direito das pessoas, o direito à saúde das pessoas no Brasil. Então, esse processo é um processo que a gente conseguiu mudar e mudar de uma forma extremamente interessante, com o reconhecimento do Ministério Público, tanto do Ministério Público Estadual como federal, com relação à transparência. As filas hoje, no Complexo Regulador Estadual, elas são grandes? São. A gente teve atraso de pandemia de 1 ano e meio, tanto para as consultas ambulatoriais, como também para cirurgias eletivas. Mas está lá. E qualquer mudança de posição que tenha, para um caso que seja mais grave em relação ao outro, isso vai constar e vai aparecer lá. Então, eu queria finalizar aqui esse primeiro momento de fala, colocando a secretaria sempre à disposição para discutir, para vir para esse tipo de atividade. A audiência pública é extremamente interessante, a gente consegue chegar cada vez mais perto do cidadão da forma que precisa e trazer esses esclarecimentos com relação ao processo. Só uma parte rapidinho aqui. Gostei da fala aqui do secretário nesse ponto da publicidade, isso é verdade. Vou abrir aqui agora, né, e ver a quantidade de pessoas que estão na fila. Se você entrar aqui no município de Goiânia, você não vai ver nada.
Apesar que esse prefeito aqui, Deus me livre dele, né, Paulo César? Deus me livre desse prefeito Rogério Cruz. Mas o secretário, o representante do secretário da Saúde está aqui. Ele vai Tem um falar. representante? Tem aqui, ó. Esse prefeito ruim, passa a mensagem para ele, um péssimo prefeito, incompetente, irresponsável. Desculpa o secretário aí, mas tem que escutar. Porque não tem nada de transparência quando você entra na regulação do município. Aí eu sou oposição ao governo Caiado, mas hoje eu tenho que vir aqui, eu tenho que falar aqui para o secretário, que eu aqui abri aqui agora e vejo a quantidade de pessoas que estão na fila. E eu faço até aqui um desafio para o secretário, para ele me mostrar no portal Transparência quem está na fila aqui. A transparência do município de Goiânia, que não tem. Não tem. Então, eu quero vir aqui elogiar a questão da transparência, precisamos sim melhorar. Destacar aqui o projeto do colega deputado, doutor Hélio, que no artigo 28A, ele alterou aqui a lei 16.140, que ele bem claro que os municípios não terão prejuízo. Ele bem destaca que o Estado será ressarcido pelos municípios pelo tratamento prestado aos usuários atendidos fora do respectivo município de residência que lhe forem encaminhados pela regulação prevista nesta lei. E até colocou uma vacácio legis aqui de 90 dias para entrar em vigor a lei, e eu fiz questão de pedir vista e fazer um voto separado pela aprovação do projeto. Então, é só para destacar, nessa questão da publicidade, nós temos que vir aqui e fazer um elogio. O projeto do Dr. Hélio não traz nenhum prejuízo aos municípios, mas o município de Goiânia precisa melhorar e muito. E pelo visto, do jeito que está aí, nós temos o CAIS lá do setor Pedro do Vico, que foi uma promessa do prefeito Rogério Cruz, que foi só balelinha dele lá. Disse que ia ajeitar, disse que ia arrumar, disse que estava em reforma, e até hoje nada. Nada, nada, nada. E eu vim aqui fazer até um pedido em público a todos. Eu que sou do setor Pedro do Vico, nasci e fui criado naquela região. Nós estamos com CAIS lá, até hoje abandonado pelo vice-prefeito, que para mim não é prefeito. Ele tem que me mostrar muito para ele ser prefeito, que se chama Rogério Cruz. Então, só deixar essa questão da transparência, que nesse quesito aí o Estado abriu aqui, tá tudo aqui na mão. Ó, eu sei quantas pessoas que estão, né, na fila do SUS. Obrigado, presidente. Só finalizar mesmo a fala. Então, o que a gente precisa trazer de dados aqui também? Só de outubro para cá, a gente já realizou mais de 10 mil cirurgias eletivas. E a lógica é de agora aprimorar mais ainda esse processo. E aí tem umas questões que são óbvias para a gente, mas que a gente precisa sempre trabalhar para a população. Eu não consigo ligar para um paciente agora e falar, vai operar lá no CRER amanhã, ou vai operar no HGG. Ele tem que atualizar exame. A gente tem que analisar a situação clínica dele, se teve algum tipo de piora, e se isso, inclusive, pode mudar a necessidade do tipo de cirurgia dele. Então, esse processo de outubro para cá, esse grupo de 10 mil cirurgias, e a gente já iniciou na semana passada no CRER um mutirão para atualização, a gente está organizando para o paciente chegar, fazer a consulta com um especialista da área cirúrgica, fazer os exames laboratoriais que precisa, a consulta com o cardiologista, o pré-operatório, que se chama com relação a esse processo, e os exames de imagem necessários. Então, isso aconteceu na semana passada, com mais de 500 pacientes lá no CRER, organizado cirurgia de ombro, mão, pé e joelho, tudo já organizado nesse sentido, e essa semana isso está acontecendo em Uruaçu, terminando amanhã, e a gente depois, obviamente, pode disponibilizar para os senhores também um resumo, né, um consolidado dessas ações todas, e os pacientes já estão saindo com uma prévia de cirurgia também, e é nesse sentido. A gente tem muita clareza da fila, a gente não esconde essa questão da fila, a fila era uma fila grande, e aí, aproveitando até um pouquinho, o Humberto me lembrou aqui agora, o deputado Humberto me lembrou aqui agora, que quando a gente chegou aqui na secretaria em 2019, a doutora Luciana vai lembrar muito bem disso. O que foi passado de Goiânia para a gente nesse processo, a gente precisamos resolver cirurgia eletiva, não dá para ser diferente. Era uma fila de 50 mil pessoas. Depois de todo esse processo que a gente chama de higienização, na verdade, eu considero muito mais uma qualificação, saber se o paciente ainda mora no estado de Goiás, se ele ainda precisa da cirurgia, se ele fez, se ele não fez, se ele teve piora do quadro clínico, enfim, o que aconteceu com ele. Hoje, na regulação, a gente está com 16.500. O senhor imagina que é de 50 mil para 16.500. Então, o processo ele vai sendo qualificado ao longo desse processo, e agora, com a questão da pandemia se normalizando, né? Não que acabou a pandemia, mas vai se normalizando, vai trazendo um conceito que a gente utiliza muito em saúde, que é a questão da endemia, aquilo vai acontecendo. Uma hora sobe um pouquinho o número de casos, outra hora desce, enfim, isso vai acontecendo de uma forma controlada, a retomada de uma forma bastante acelerada dessas cirurgias, para que a gente possa levar... A gente considera que isso é dignidade, mais do que direito, é dignidade das pessoas que precisam dessa cirurgia eletiva, precisam disso para voltar às suas atividades normais, embora seja considerado uma cirurgia eletiva. Obrigado.
Secretário, Tem uma pergunta para ele aqui, rapidinho aqui. O senhor colocou que temos um problema de cooperação dos demais entes da rede, certo? A informação que nós temos aqui é que o governo tem honrado seus compromissos com repasses da saúde e, ainda mais, tem excedido o montante legal através das transferências discricionárias. Essa é a nossa informação. A pergunta é, os municípios têm falhado já na atenção à saúde? Então, primeiro ponto. Se o Estado está transferindo, eu quero saber. Então, os municípios têm falhado? Então, gostaria de pergunta. isso diga de passagem, deputado Humberto Teófilo, nós somos oposição, tem que dar os parabéns para o governador, que ele tem feito essa atitude do repasse que os governos não faziam anterior. A secretaria tem feito isso. Isso, a gente publicamente assumimos essa, né? Eu acho que é importantíssimo do governo ter viabilizado. E mais ainda, secretário, a bipartite, que a gente sabe que é o conselho de poder fazer a distribuição, e aí tem os programas de saúde do Ministério da Saúde para poder avaliar e o faturamento. A questão daquilo que vem feito dos programas de saúde vem aumentando, e aí veio a questão da pandemia, que isso é mundial, ela não é... Não vamos culpar isso o governo, mas o governo errou em relação... Ele poderia ter estabelecido um papel, porque mesmo que o cidadão está com a pandemia, que ele teve o Covid, mas ele tem um joelho que ele está lá mancando, ele tem a vesícula, ele tem uma hérnia para operar, ele tem um problema do coração, ele tem que fazer essa cirurgia. Deveria ter, na minha opinião, mas quem sou eu para poder aqui estabelecer? Então, o faturamento. Aí eu vou lá atrás, o Íris Rezende, quando era prefeito, ele pegou, fez um trabalho que não era esse faturamento que tinha da saúde, estabeleceu com os hospitais privados aqui em Goiânia e fazia todas as cirurgias quando ele era prefeito. E me lembro muito bem, o secretário Fernando, que eu tive muitos problemas com ele, e diga de passagem, não tem um processo que eu fui atrás da vida dele, ele não teve um processo, o Ministério Público fazendo, ele não tem um processo. Teve um problema da UTI, da mulher dele, que era a dona de uma UTI, mas ele explicou, contou e falou a verdade, o que estava acontecendo, e que, diga de passagem, não tinha credenciamento do SUS na UTI dele. Agora, secretário, veja bem, o Estado tem um programa de saúde que é o faturamento para poder ganhar aquilo que faz, tanto o Estado quanto o município. E, logicamente, a gente entende que o Estado tem os seus hospitais, o município, pela municipalização, tem de fazer a sua gestão. Bom, eu não quero aqui caçar as bruxas, secretário. Eu acho que nós precisamos, além de tudo, E aí, lamentavelmente, poderia ter feito uma junção aí, eu não sei o que aconteceu, o governo entrou na justiça para poder avocar isso para o Estado. Muito ruim. Mas eu não quero entrar agora. O que está acontecendo, secretário? Mesmo que o senhor tenha tantas unidades, mas nós estamos com a fila de espera longa. Não é 16 mil. O deputado tem aqui, mas eu estou fazendo o levantamento dos municípios, é muito mais. A demanda é muito mais. E aí, quem é a responsabilidade do município, do Estado? Mas o cidadão está lá precisando... Secretário, eu estou vou passar para o senhor quantos casos nós temos de UTI que precisa de UTI, não está tendo. Não tem UTI, secretário, não tem. De modo que a gente precisa... desculpa, mas o secretário anterior, quando a gente tinha uma posição de poder até falar com a assessoria falou, deputado, você é da oposição, você fala mal demais do governo, nós não vai te atender. Não, você não está me atendendo não, porra. Você está atendendo, é o doente que está lá morrendo. Vem para nós, não é que nós somos oposição, e fico feliz, nós somos oposição, nós não viemos aqui para poder atacar o governo, não. E lamentável, muito bem, o senhor está fazendo algumas explicações. Hoje, cadê a imprensa que deveria estar aqui? Aliás, o governo está pecando, que paga alto valores para a imprensa e poder, inclusive, mostrar o que o governo está fazendo. Olha, tanto que o governo é incompetente. Ele devia estar, a imprensa devia estar aqui, não está, não sei por quê.
Aí, secretário, existe alguma coisa errada aí. E eu quero aqui, e lamento até por uma razão dessa situação. Então, olha, eu vejo o seguinte, nós temos um entendimento, a bipartite tem o orçamento do Estado, que vem da União. É o faturamento que precisa ser feito. Porque se o senhor não faturar uma unha que o cidadão vai lá, o senhor não recebe. O senhor não recebe. O município não recebe. Então, o Ministério da Saúde precisa saber o que o senhor está fazendo para poder fazer o pagamento. Então, embora nós temos todos esse mecanismo, mas o que está acontecendo? Por que o Hugo e o UGOL estão superlotados? Por quê? E aí eu queria, assim, o senhor terminar e pedir aí o representante do secretário do município de Goiânia para ele poder fazer as suas colocações. Só para fechar aqui, me permita, a questão se os municípios têm falhado, só para destacar que o repasse não só do governo estadual, mas o governo federal também está fazendo um repasse. Tá? O senhor disse que os leitos de cirurgias eletivas têm que ser usados para casos de urgência, certo? Então, o problema... Podem ser utilizados, não é que tem, podem. Sim. Então, o problema é basicamente falta de leitos ou está faltando dinheiro na pasta? Já que tem que utilizar essas cirurgias eletivas, como o senhor disse aqui. Tá? Então, duas perguntas, né? Se os municípios têm falhado, tendo em vista que nós estamos tendo repasses estaduais e federais, dinheiro tem, pelo visto dinheiro tem, e se o problema é a falta de leitos, está faltando dinheiro. Pelo visto, dinheiro não está faltando. Essas duas perguntas que eu quero fazer aqui para o secretário. Deputado, a questão de falta de dinheiro, não é que não está faltando dinheiro, não. É que a gente sabe gastar bem o dinheiro, feito malabarismos aí para, obviamente, de uma forma extremamente legal, nada fora nesse contexto, mas para conseguir levar essa atenção à saúde do jeito que a gente precisa. Quando a gente pegou em 2019, e a Patrícia, obviamente, pode reforçar isso aqui, a gente tem uma contrapartida, um grupo de cofinanciamentos que são repassados da Secretaria Estadual para as secretarias municipais. E a gente estava há 13 meses de atraso desse repasse. É complicado para qualquer um que já passou por Secretaria Municipal ou Estadual de Saúde não ter dinheiro para poder prover a atenção como a população é de direito e como a população merece também. A gente está organizando esse processo agora. E organizando por quê? Porque isso foi trabalhado na perspectiva de fazer agora, a partir de 2022, o pagamento do mês, tipo janeiro de 2022, e uma parcela desse atrasado. Então, os municípios estão recebendo em dobro. Se a gente for pensar numa conta... permita-me usar essa expressão aqui, uma conta de padaria, o município está recebendo duas vezes, porque está recebendo do mês corrente e aquela lá de trás que estava atrasada. Né? Questão que tanto o deputado Paulo como o senhor colocou também, a questão das unidades superlotadas. Dessas unidades, a gente acompanha detalhadamente, a gente pega relatório dessas unidades pelo menos umas 3 vezes por dia. Em média, 60% dos pacientes que estão nessas unidades não deveriam estar lá. Do ponto de vista teórico, do ponto de vista de planejamento do hospital. Porque o hospital é lugar de problema complexo, é problema que só lá vai resolver. Não é lugar para unha encravada, não é lugar para a pessoa que começou a tossir hoje de manhã e foi lá, para a pessoa que precisa dar 2 pontos, que numa unidade básica de saúde da família, qualquer profissional bem formado, bem treinado, consegue fazer. Então, o que a gente está discutindo, e eu falei um pouco com o doutor Durval, secretário municipal aqui de Goiânia, no caminho de Brasília para cá, é justamente que a gente precisa encontrar possibilidades que façam uma conversão desse processo. Os pacientes que estão nos nossos hospitais, eles vão ser atendidos. A gente não vai negar atendimento para nenhum desses pacientes. A gente tem um compromisso ético, um compromisso como profissional de saúde e um compromisso com o cidadão. Isso não vai acontecer, as pessoas vão ser atendidas. O atraso vai acontecer? Vai acontecer, porque se eu estou programado para 100 pessoas, eu tenho 300 pessoas, não tem como. É matematicamente impossível reduzir esse atendimento de 300 para atendimento de 100. Então, a gente está trabalhando essa questão. A gente está com um problema muito sério no ECAD, né? O senhor sabe disso, o deputado Paulo sabe disso, vários outros sabem dessa questão do problema que Goiânia enfrenta com a pediatria, não é de agora,
não é especificamente do prefeito Rogério Cruz ou do secretário Durval, mas esse é um problema antigo que já vem mantendo, a gente está com muita dificuldade. Eu falo a gente porque a gente entende o sistema como um todo, não é especificamente só o problema de lá ou de cá, mas com relação a profissionais pediatras nos prontos atendimentos, seja UPA, seja CAIS, enfim, seja qualquer pronto-socorro. E é um problema que nem é só do público, o privado também está com alguns problemas importantes nesse sentido. Então, a lógica é de pensar soluções juntas, mas de entendimento do problema, que é um problema específico do município de Goiânia, mas que o Estado tem total prontidão, total a cooperação técnica para poder trabalhar essa questão. A gente entende que o paciente que está lá, ele tem o direito legítimo de estar lá, porque ele precisa achar um lugar para ele ter o problema dele resolvido. Isso é complicado para a gente, absurdamente complicado, porque trava o hospital. Um hospital que é para ter uma previsão média de 100 pacientes de alta complexidade, se ele passa a ter 300, isso tem algum tipo de comprometimento na própria saúde mental dos trabalhadores que estão lá. Porque é volume, eu estou programado para 100, tem 300, isso atrapalha. Obviamente que a gente tem utilizado vários mecanismos de contenção, de aumento de equipes nesses pronto-socorros, enfim, para dar esse suporte. Mas é uma questão que a gente precisa discutir, não vou nem falar naquela questão de situação-oposição, mas de todos discutindo, porque é uma coisa que interfere no cidadão goiano, no cidadão goianiense, no cidadão de qualquer outro município, esse processo. Então, de trazer essas duas informações aqui, e aí vou passar para os colegas também, porque senão vão ficar só eu falando, não fica tão bacana nesse sentido, mas também colocando à disposição para os casos específicos. A gente não consegue dar uma resposta de imediato para os senhores, a gente não consegue ter todos os pacientes que estão na regulação de cabeça e situação deles, mas com as informações a gente consegue analisar e dar a devolutiva de cada um deles para os senhores também. Obrigado. Tá a palavra o representante do secretário de Saúde Municipal. Bom dia a todos. Bom dia, deputado Paulo César. Parabéns pela iniciativa da audiência pública, deputado Humberto Teófilo, a secretária executiva da COSEMES, secretário estadual, doutor Sandro, os demais membros da equipe e a todos presentes. O meu nome é Madison Bedinho, sou superintendente de regulação e política de saúde do município de Goiânia. Hoje eu represento o Dr. Durval, secretário municipal, que não pôde estar presente. Baseado em tudo que nós ouvimos aqui, conversamos, eu queria fazer algumas ponderações e vou começar falando sobre um pouquinho do financiamento. Com a gestão dos hospitais próprios do Estado indo para a regulação estadual, houve, sim, uma perda de financiamento da ordem de 124 milhões de reais, isso incluindo entre reserva técnica e 66 milhões do teto dos municípios da PPI. Então, assim, houve uma perda, isso eu acho que tem que ser registrado, tá? Que, num primeiro momento, nós não esperávamos. Fazendo um desenho de como que é a regulação do município de Goiânia nessa inserção, onde o doutor Sandro explanou muito bem sobre o Estado. O município de Goiânia, vamos falar sobre a urgência inicialmente, que eu acho que a gente aborda muito a parte crítica, né? O município de Goiânia, ele regula diretamente 25 municípios da região centro-oeste. São 25 municípios que podem solicitar vagas na urgência. A eletiva é diferente, ela varia de acordo com as pactuações em PPI. Na urgência, são esses 25 municípios que pedem diretamente vagas de urgência para Goiânia. No entanto, com a mudança do modelo, qualquer um dos 246 municípios que solicitarem vaga para o Complexo Regulador Estadual, e, uma vez que o Estado nota que não há perfil desses pacientes para as suas unidades, ou que essas unidades estão além da capacidade, eles podem pedir vaga para Goiânia. Então, hoje, o município de Goiânia, com as suas unidades, que são basicamente o Hospital Araújo Jorge, Hospital das Clínicas, Santa Casa e mais os prestadores contratualizados privados, ele acaba atendendo qualquer um dos munícipes dos 246 municípios do Estado. Tá? Então, isso é importante para demonstrar essa complexidade.
O que o município de Goiânia faz para conseguir fazer a sua parte? Além da cobrança das metas estipuladas nos convênios e nos contratos, né, nós estamos aos moldes que o deputado Paulo César disse, na época da gestão do doutor Fernando, a política de complemento, né, que a gente pede uma solicitação de estudo de impacto financeiro para diretorias de política de saúde. Uma vez feito esse estudo de impacto financeiro, onde a gente propõe ao prestador um pagamento majorado em relação à tabela SUS, que é pago em média, né? A exemplo de uma tabela IPASGO, por exemplo. Esse estudo ele municia o secretário, né? Tem uma avaliação jurídica, ele municia o secretário para que seja solicitado recursos junto ao Tesouro para o Conselho Municipal de Saúde. Nós temos hoje em andamento estudos para várias áreas. Hoje, especificamente hoje, saiu uma portaria para cirurgia cardiovascular. Hoje a gente paga um complemento para a cirurgia cardiovascular, saiu no Diário Oficial do município, né? E nós temos intenção para cirurgias que têm maior demanda, como a urologia, ginecologia, cirurgia vascular, enfim, todas que existe uma fila maior, uma demanda maior. Bom, entre a gestão do Dr. Sander e a Secretaria Municipal de Saúde, a gente sempre trabalha em uma harmonia muito grande, as equipes já são conhecidas, né? Eu tive a oportunidade de ser o diretor da regulação do Estado até o ano passado, então a gente trabalha em harmonia, mas a despeito dessa harmonia, nós temos enfrentado muita dificuldade mesmo, né? Igual o deputado Humberto Teófilo falou, a superlotação das unidades de urgência são uma realidade. Só que a gente levantando aqui alguns dados, a gente observa assim, que no mês de maio do ano passado, por exemplo, e no esse mês agora, né, a gente teve um atendimento de 1.000 pessoas a mais e na época não havia superlotação. A gente acredita que, igual o doutor Sandro falou, a gente não pode negar o atendimento. Mas eu acredito que uma melhora no serviço de contrarreferência desses pacientes que chegam até as unidades seria uma necessidade. Então, por exemplo, aquele indivíduo chega ao hospital, ele é dado um primeiro atendimento, mas se o hospital de urgências não for a unidade adequada para fazer toda a linha de cuidado, lá, o tratamento daquele paciente, ele ser contrarreferenciado. Então, ele não ficar lá ocupando o leito, né? A gente está encontrando uma dificuldade muito grande mesmo, como, por exemplo, chega assim, até 30 horas, um paciente que sofre um acidente de carro, um politraumatizado, de chegar até o Hugo, né? Hoje, o que chega na mesa reguladora de Goiânia, 50% são solicitações do Estado, né? Então, por exemplo, 400 pedidos, eu tenho aqui uma estatística de 214 solicitações do Estado. Nos encaminhamentos de urgência, eu fiz um recorte aqui de 2.225 pacientes. O que é o encaminhamento de urgência? Aquele paciente que é urgente, ele precisa não necessariamente de ir para o hospital de urgência para ser internado, mas ele precisa ir ao hospital de urgência para passar pelo menos por uma avaliação de um hospital de maior complexidade, e uma vez descartado a necessidade de uma intervenção cirúrgica, de um tratamento mais especializado, ele pode ser contrarreferenciado. Então, desses encaminhamentos de urgência, o município de Goiânia encaminhou mais ou menos 25%. Mas há um fato aqui que a gente tem que lembrar. O município hoje de Goiânia, eu não tenho a última estatística, mas assim, tem, se eu não me engano, mais de 2 milhões de cartões SUS registrados só no município de Goiânia. Então, quer dizer, a gente está dando atendimento aos municípios do interior que são registrados aqui pelo município de Goiânia. A questão da cirurgia vascular que foi citado aqui, realmente é um problema muito grande. A gente teve a oportunidade de estar no Ministério Público junto com a Secretaria Estadual de Saúde.
E nós temos realmente 2 prestadores no município, que é a Santa Casa e o Hospital das Clínicas. E nós conversamos dentro do Ministério Público, juntamente com o Estado, da possibilidade de os hospitais estaduais que têm contratos ou que são próprios do Estado estarem também fazendo o seu cumprimento das suas habilitações. Haja visto que tem hospitais em Catalão, Anápolis, Rio Verde, né, o próprio HGG aqui na capital, porque uma vez que nós conseguirmos que esses hospitais do interior atendam, façam a regionalização, aquele paciente do interior não vai precisar migrar, não vai precisar vir para a capital superlotar as unidades. Então, a questão da regionalização, né, e otimizando o acesso a esses hospitais também é muito importante. E, na verdade, o fato que o doutor Sandro citou, a questão do cofinanciamento, realmente o cofinanciamento para algumas unidades que o município faz a regulação é muito importante, haja visto a Santa Casa, por exemplo, até mesmo porque grande parte desses pacientes são do interior. Desses pacientes que o doutor Santos citou, que eram 50 mil pacientes na fila, que hoje tem 16 mil, mas só tem uma observação: os municípios não devolveram ainda as fichas para a Secretaria Estadual de Saúde. Então, talvez essa estatística ela precisa ser atualizada, né? E, além disso, a gente sabe também que, muitas vezes, o paciente está numa fila, acaba que, muitas vezes, se o paciente não falecer, ele acaba dando um jeito, pagando particular, né? Então, acaba que essa fila realmente ela precisa ser higienizada, ela precisa ter um filtro periódico, mas eu acredito que essa redução ela precisa ser melhor contabilizada por conta que ainda carece ainda dos municípios estarem devolvendo essas fichas. A questão da transparência, o município de Goiânia, hoje, ele informa quais os pacientes estão pendentes, não informa a posição, porque o regulador está constantemente avaliando a ficha e ele está mudando de posição conforme o quadro clínico e gravidade do paciente. Tá? Nós estamos implantando um software, um sistema que chama CELC. Esse sistema ele vai ser disponibilizado para consulta para o Ministério Público, para o Judiciário, para os parlamentares, para as demais autoridades. E a questão da consulta geral, eu acredito que precisa ser avaliada a questão da LGPD. Bom, eu vou ficar à disposição para algum questionamento. Secretário, eu queria só mais colocasse aí, por gentileza, mais na tela aí, o senhor Amaildo. Olha outro caso aí, secretário. Olha aí. Caso ficou lá no Nova Era, 3 meses esperando, a dificuldade, pessoa sofrendo. Assim, o médico sabe o que está acontecendo. Viabilidade financeira tem para poder fazer. Aí ficou enrolando, a burocracia, a dificuldade, ao cidadão, nós sofrendo, entramos com a liminar concedida. Enfim, terminando aí, põe final aí, ele amputou a perna. Então, secretário, está tendo uma burocracia, as pessoas estão sofrendo. Aí, quer dizer que, será que é Deus, ele tem
alguma coisa para pagar para Deus, ou é alguma coisa errada, ou que está errando é os médicos. Aí eu perguntei ao senhor e eu gostaria que o senhor pudesse nos responder, porque quando houve a pandemia, porque esse assunto vem, e aí é a pandemia, mas o governo federal mandou muito recurso, ou não mandou para o estado de Goiás para viabilizar a pandemia? E a questão, aí está tendo assim, uma divergência, secretário, que a gente, e as pessoas estão nos procurando aqui, que estão assistindo, e nos procurando, secretário, por exemplo, o representante do secretário municipal da Saúde falou que o que aconteceu nessa questão quando a secretaria tomou a regulação do município. Sim, desculpa até falar essa forma, por uma razão que essa discussão vem ao longo do tempo, quem é quem não é, mas tomou do município, o município no faturamento, que aí vem de novo, a bipartite, orçamento. Se você não faturar, né, a unha, o coração que fez a cirurgia, qualquer cirurgia feita no cidadão, não faturar, o Ministério da Saúde não manda o dinheiro nem para o Estado, nem para o município. Então, ele perdeu. Então, cadê o seguinte? Em relação a isso, o dinheiro tem, os programas têm para fazer catarata, para fazer a cirurgia vascular, a cirurgia de vesícula, de joelho, de hérnia, enfim. E esse dinheiro, se não aplica ele, não fatura ao Ministério da Saúde, que não, lá não tem mais doente em Goiás. Que benção, que Goiás acabou as doenças. Então, nós não precisamos mandar dinheiro para lá, porque nós aqui temos que fazer uma programação daquilo que é feito e, logicamente, se não mostrar isso para o Ministério, ele não vai mandar o dinheiro. Isso é verdade. Agora, por que esse dinheiro está vindo, os programas existem, nós não podemos fazer? Por que essa burocracia e o que está acontecendo? E por que também, secretário, não manda para os hospitais privados para poder viabilizar? Aí eu sei que uma parte o senhor tem responsabilidade, a outra é o município. Eu vou fazer a pergunta tanto para o senhor quanto para o representante do secretário do município, porque anteriormente, quando era no governo do Íris, não tinha esse problema, secretário. Não tinha. Porque, primeiro, o governo do Íris era eficiente, buscava... Não é que eu estou falando que é do meu partido, não, que era do meu partido. Não é isso, não, né, que eu fui do MDB. Mas ele tinha essa preocupação, e o próprio secretário da Saúde, ele tinha, que foi, diga de passagem, um grande secretário, que é o Fernando Machado. Então, por quê? Eu vou fazer a pergunta para os dois, aí, o representante do município e do Estado. Por que nós não mandamos para aqueles que têm além do convênio, como é que fala? Quando o hospital vai habilitado no município para poder viabilizar a cirurgia, por que não manda para os hospitais privados para desafogar o que está acontecendo hoje, a superlotação? Deputado, então, agora eu comentei anteriormente, o município ele está indo em busca desse modelo que o senhor citou. Tá? Hoje, nós temos esses estudos dentro da DIPOL, na nossa DIPOL, que é a Diretoria de Política de Saúde, que tem por objetivo fazer a política de complemento utilizando recursos do Tesouro Municipal. Tá? O trâmite passa pela DIPOL, estudo de viabilidade financeira, advocacia setorial, e o secretário faz a sua defesa do uso daquele recurso, mostra a necessidade, as demandas, as filas, e o Conselho Municipal de Saúde aprova o uso daquele recurso para complementar a tabela SUS junto aos prestadores privados. Tá? Hoje, especificamente hoje, igual eu comentei aqui, saiu uma portaria desse complemento para a cirurgia cardiovascular. Tá? Então, já tem prestadores interessados, os médicos, as equipes se interessam mais, e acaba que você tem uma vazão para essas demandas. Né? Então, o que o município está fazendo é isso.
Tá? Então, ele está, o que é da sua atribuição e otimizando a utilização desses hospitais privados, que ele tem para fazer e pode fazer isso. Nós estamos fazendo, o exemplo disso é hoje, né? A gente estava chegando aqui, a gente viu a publicação no Diário Oficial, e para as demais áreas, principalmente urologia, ginecologia, todas essas áreas onde tem uma fila maior, uma carência maior, para principalmente cirurgia eletiva, exames, ecodoppler, exames cardíacos, né? Nós estamos finalizando e essas portarias serão liberadas aí nos próximos dias, semanas, em alguns poucos meses. Vamos lá, deputado. A primeira coisa que a gente precisa, eu sei que o senhor pediu desculpa, mas a gente tem que deixar bastante claro que a Secretaria de Estado ela não tomou a regulação de ninguém, não. Foi um processo totalmente democrático, baseado em todas as leis, todas as prerrogativas do SUS. Isso passou nas comissões todas que precisam passar, com ampla discussão, e isso aí foi trabalhado para justamente acontecer da forma mais democrática possível, como o próprio sistema de saúde exige, e isso foi bastante discutido. Mas, secretário, na lei? Foi na lei, não foi não. De segurança. Não foi não. A Patrícia pode colocar depois, isso foi pactuado, aquela lei ela serviu como uma referência, mas não foi a lei, ela só ajudou o processo, mas ela não foi definitiva para fechar isso aqui, não. Isso aqui foi discutido com os 246 secretários municipais de saúde, com todo o grupo de superintendentes, e aí a validação final de pactuação, tanto do COSEMES, do Conselho de Secretários Municipais de Saúde, como da Secretaria Estadual de Saúde. E foi por isso, inclusive, que todo o processo judicial a gente ganhou, porque ele é extremamente democrático, extremamente claro, extremamente correto da forma como ele foi trabalhado. Uma questão, aproveitando que o Dr. Madison colocou aqui, que talvez a gente tenha algum problema, estava até, Madison, conversando com a Patrícia aqui também, essa questão da complementação. Essa aprovação que Goiânia traz, ela é específica para quem mora em Goiânia. O município aqui de Inhumas, de Trindade, de Senador Canedo, isso precisa ser pactuado com os gestores, porque é recurso do Ministério da Saúde para esse processo. Então, não é tão simples assim da forma como se coloca. É a medida mais adequada? Eu acredito até que seja, mas esse valor tem que ser discutido, porque senão a gente vai direcionar acesso. Vai ter paciente de Goiânia, o prestador, olha, eu aceito essa complementação, então esse paciente pode. Esse aqui, lá do município da Patrícia, por exemplo, não tem a complementação. Então eu não vou atender ele, não. Então é uma questão que a gente tem que ficar depois com cuidado, com atenção, para a gente não ter nenhum tipo de problema depois com relação ao acesso, como o senhor bem colocou, esse recurso para cirurgias eletivas, enfim, para esses procedimentos, eles vêm do governo federal, é complementado os 15%, a questão constitucional de cada município para esse processo. O senhor colocou aqui novamente a questão dos hospitais privados, e a gente faz isso com o hospital privado, a Secretaria Estadual faz isso. A gente tem feito isso tanto com, por exemplo, em Catalão, no Hospital Nars Fayad, com o Filantrópico. A gente faz isso com a Santa Casa de Catalão, por exemplo, e vários outros aí pelo Estado. Qual que é a prerrogativa que aí a gente precisa deixar bastante claro para todo mundo? E a gente pode fazer isso com qualquer privado aqui de Goiânia, isso não é problema. A gente tem já especificamente com alguns, mas no processo, um embate que sempre a gente teve com a Secretaria Municipal de Saúde com Goiânia foi com transferência da regulação desses procedimentos. Porque se o Estado financia, ele precisa ter a regulação desses serviços justamente por conta da abordagem regional, da questão da regionalização de saúde. Então, não é uma coisa que é impeditivo para a gente fazer. O município de Goiânia só precisa liberar a regulação desses serviços que são cofinanciados pelo Estado para ter esse processo e a gente poder ampliar, porventura, a oferta de cirurgias eletivas com hospitais privados de uma forma geral. Bom, eu acho que o trabalho que a gente tem procurado fazer e, logicamente, sendo aí ser solicitado pela própria sociedade. Fico feliz aqui de estar junto com vocês, a toda uma parte da Secretaria Municipal de Goiânia e do Estado de Goiás, a presença do deputado Humberto Teófilo, do deputado Hélio, do deputado Gustavo,
2 médicos e ambos com outras afinidades teve de sair. Logicamente, a imprensa, o Ministério Público Federal, Estadual, que há uma complexidade muito grande em relação... Eu sei que é uma dificuldade de muita situação que precisa ser vista, mas o nosso povo está sofrido, secretário. E lamento até... Eu acho que é uma causa importante, né? Muitos, logicamente, deixou, o senhor tinha outra pauta aí, deixou e quer... e vai para Brasília, tem outros compromissos em Brasília. Aí eu queria deixar à vontade, se alguém tem alguma coisa para poder orientar, falar. A nossa preocupação foi essa, em poder solicitar e falar aqui o que está acontecendo, o que a sociedade está nos procurando e a preocupação que a gente tem feito para o bem-estar de melhorar a qualidade de vida do nosso povo, porque cada um aqui no Estado de Goiás paga o imposto e tem a sua necessidade, e nós, como representante e fiscalizador, temos de poder tomar a atitude. Então, enfim, se o senhor gostaria de falar alguma coisa, finalizar aí, para poder a gente terminar. Pois não, pastor. Eu gostaria, então, quem fosse falar, dar 2 minutos aí e ser bem sucinto para a gente não perder aí a questão da audiência. Foi muito bem explicado tecnicamente pelo secretário os problemas que envolvem a saúde do Estado e município. Só faltou uma coisa, secretário. O encaminhamento, qual é a solução? O senhor deu aqui explicações técnicas, que isso não interessa ao cidadão lá fora. Isso é uma questão funcional, administrativa, técnica administrativa. Tudo que os senhores falaram aí. E o que a gente precisa é o seguinte: o que vai ser encaminhado para a solução desses problemas do clamor e da saúde que o povo está sofrendo lá fora. Inclusive, o IPASGO, que bloqueou quase todos os atendimentos que tinha anteriormente. Era só isso. Pastor, obrigado pela pergunta. Eu acho que a gente até falou dos encaminhamentos todos, mas é importante a gente fazer uma sistematização no final para deixar bastante claro. A primeira delas, a questão que o senhor colocou do IPASGO, aí a gente vai ter que discutir isso com o presidente do IPASGO, Dr. Vinícius, e ele tem uma facilidade muito tranquila. A gente não responde pelo IPASGO, eu não posso falar pelo IPASGO aqui e as questões que estão sendo tratadas lá. Mas o Dr. Vinícius, posso ligar para ele na saída daqui também, avisado, reportar o que aconteceu aqui, e aí, dependendo, deputado, como vocês acharem mais interessante, enfim, se for uma necessidade, trabalhar essa questão também com o IPASGO. Com relação às questões que a gente trabalhou aqui, que a gente vai sintetizar agora. A primeira delas é que a gente vai precisar discutir muito, e talvez com Goiânia, mas até pela própria proximidade, por toda a repercussão e pelos grandes hospitais, com algumas exceções, estarem aqui no município de Goiânia. A gente precisa reconfigurar a rede. Se a gente tem esse excesso de atendimentos nos nossos hospitais, isso vai impactar na realização das cirurgias eletivas, porque consome leito. É simplesmente por isso. Não é que a gente não tem cirurgião para fazer, que a gente não tem estrutura montada para isso, é porque consome leito. A gente acha que cirurgia é ir lá no centro cirúrgico e fazer a cirurgia. Não é. Isso talvez seja o mais simples de tudo. Mas organizar a disponibilidade de leito, o tempo de permanência nesse paciente, enfim, todo o processo associado a esse processo, que também tem aquela questão que eu coloquei da preparação para a cirurgia, são os mais importantes. Do ponto de vista da SES, o que a gente tem trabalhado e que a gente vai reforçar mais ainda nas próximas semanas? A questão desses mutirões de preparação dos pacientes. Os pacientes hoje que estão em fila, grande parte deles não estão prontos para fazer a cirurgia. Estão com exames atrasados, estão sem parecer cardiológico para a realização da cirurgia, e é esse processo que vai acontecendo aí justamente para dar a resposta para a população, e também uma questão que a gente tem analisado muito, baseado até na própria questão que o deputado trouxe aqui, é da gente expandir esses serviços. Agora, expandir esses serviços tem vários milindres burocráticos, que não dependem da Secretaria Estadual,
né? Eu não posso financiar o serviço no município e não ter a regulação desse processo. Então, essas questões aí, mas reforçando a questão dos mutirões de preparação para esses pacientes dentro da nossa rede estadual de saúde e também essa possível ampliação de oferta com essas contratualizações, como o próprio deputado colocou aqui. Obrigado. Eu queria pedir para que o doutor Arthur, que está aqui representando a OAB, para poder usar. Bom dia a todos. Cumprimento a todos vocês na pessoa do deputado Paulo, que gentilmente nos convidou para que pudéssemos debater um pouco sobre esse assunto tão sensível e importante para a nossa sociedade. Como o secretário colocou, nós temos uma participação ativa no que toca ao acesso, não apenas de tratamento, como é o que nós discutimos aqui agora, de cirurgias eletivas, como ao acesso a medicamentos, ao acesso a vagas, junto de todos os participantes nesse processo, como o Ministério Público, como o próprio Poder Judiciário, e, inclusive, como fonte de norma para que a gente possa subsidiar, tecnicamente, para que o Poder Judiciário seja subsidiado de um apoio técnico no deferimento das liminares. O senhor mesmo colocou aqui a dificuldade no cumprimento dessas liminares e o operador do direito, na verdade, muitas vezes até tem dificuldade na própria análise da questão técnica que está sendo posta a julgamento para saber se concede ou não essa liminar ao cidadão. Isso em matéria geral, então, ao cidadão, a quem faz uso da saúde suplementar e assim por diante. E gostaria de enfatizar que a OAB também, institucionalmente, ela não age de ofício, em regra, né? Ela age através das suas comissões temáticas, e uma delas é a Comissão da Saúde, na defesa dos interesses da sociedade. Interesses esses que envolvem o diálogo com a regulação, como aqui mesmo já tratei com a doutora Carita, aqui responsável pela gerência da regulação das cirurgias eletivas do Estado de Goiás. Então, temos um diálogo aberto com o Ministério Público e temos a comissão atuante e aberta às demandas que a elas são endereçadas. Obviamente, de ofício não agiremos. Não temos como agir, mas em regra, porém, por provocação, nós atuamos sim. Inclusive, temos um assento ao Comitê Municipal de Saúde, para que a gente também trate desses assuntos de forma fervorosa nas reuniões ordinárias. E, por fim, venho vendo tudo o que foi discutido aqui, entendo que também entendo que a participação das entidades privadas são cruciais para que isso possa se resolver ou para que se possa atenuar os prejuízos que o cidadão já vive hoje. Para isso, nós também precisamos de uma iniciativa, até mesmo do Poder Legislativo, no estabelecimento de contratualizações de forma distintas daquelas que atualmente são, que é através do próprio credenciamento. O credenciamento é a regra, é a forma como o poder público ele contrata os seus prestadores de serviço. Nós temos as exceções, e as exceções são muito bem vistas atualmente. Posso citar aqui, inclusive, o Hospital do Subúrbio da Bahia, que é uma parceria público-privada, onde o poder público ele investe capital junto com a iniciativa privada e faz um contrato de gestão para que isso possa para que a iniciativa privada possa fazer a gestão e fazer o atendimento
regionalizado da situação em específico. Então, mas para que isso possa acontecer, nós precisamos de um poder legislativo que autorize a iniciativa privada, ou o poder público a fazer essa modalidade de contratualização. Então, como a iniciativa privada, nesse momento, foi invocada por diversas vezes a atuar em prol da sociedade, nós também entendemos que, todos nós sabemos que as atividades do poder público elas são feitas com base no princípio da legalidade, com base no que a lei autoriza o poder público a se fazer. E sobre esse ponto, então, o que a gente pode contribuir para o debate do sistema de regulação é que a gente possa descentralizá-lo, de repente, ainda mais, através dessa parceria público-privada, de modo a capilarizar o atendimento primário à saúde e até os procedimentos de mais alta complexidade que ocorrem nos hospitais. Lembrando que os municípios, legalmente, a previsão legal é para que eles assumam os atendimentos primários, os atendimentos menos complexos. Por outro lado, o Estado está previsto para que o Estado assuma os procedimentos mais complexos e que, inclusive, precisam de uma dotação orçamentária mais robusta. É exatamente o que o secretário Santo colocou. O sistema ele atua em rede. E essa rede ela é descentralizada e ela pode ser ainda mais descentralizada a partir do momento que o Poder Legislativo também possa contribuir com a participação das entidades privadas no sistema. E uma questão também que é vista como um dos gargalos para a saúde pública atualmente, e que eu acho que merece a discussão nessa casa e em qualquer outro debate a respeito desse assunto, em relação às câmaras de compensação que precisam ser efetivadas e aprimoradas no âmbito do poder público, uma vez que, como o deputado Hélio colocou, projetos de lei prevendo ressarcimento intermunicipal dos municípios, na verdade, em relação ao atendimento realizado fora da rede, ele precisa de uma regulamentação, além de ser necessário a sua implantação, a sua previsão legal, é de extrema importância que nós tratemos do assunto a respeito das câmaras de compensação, que vão tratar do aspecto operacional desses ressarcimentos. Então, o município hoje, de repente, até por uma ordem judicial, ele é compelido a um fornecimento de um tratamento, de uma vaga, enfim, de um serviço de saúde pública que, de repente, não seria da competência dele. Só que ele não detém de orçamento suficiente para que isso aconteça. E aí nós precisamos de uma coparticipação do Estado, precisamos de uma coparticipação da União nesse sentido. Então, a OAB vem trazer a sua preocupação, compadece com o cidadão a respeito desse assunto. Esse assunto é um dos assuntos mais sensíveis em saúde pública atualmente, apesar de nós termos o Sistema Único de Saúde, que é o maior sistema de saúde do mundo, que é visto por outros países como benchmark para que possa se estabelecer um sistema de saúde integral ao cidadão em outros países do mundo. Então, nós somos referência mundial, nós temos que enaltecer o trabalho que o SUS desenvolve hoje para a sociedade. Por outro lado, além de gestão, nós temos tanto outros gargalos que nós precisamos resolver. Então, entre esses gargalos, destaco essa questão das câmaras de compensação, que nós precisamos tratar sobre esse assunto para que isso possa ser implementado e para que a gente possa, de fato, trabalhar de uma forma justa com o dinheiro público. E o dinheiro público, ele é finito. Ele é finito. E nós precisamos entender que todos nós aqui, todos nós utilizamos o Sistema Único de Saúde.
não é apenas aquele cidadão que precisa de um atendimento hospitalar, de um atendimento médico, um atendimento hospitalar que vai fazer uso do sistema de saúde. Se hoje nós escovamos os dentes, se hoje nós vamos no restaurante, nós temos a Anvisa regulamentando e autorizando o funcionamento desse produto ou desse serviço. E a Anvisa, ela vem de financiamento do Sistema Único de Saúde. Então, todos nós somos usuários do Sistema Único de Saúde. Não são apenas aquelas pessoas que precisam do atendimento médico, do atendimento hospitalar. Tá? Então, a OAB compadece com essa situação. Agradeço em nome do presidente, Dr. Rafael Lara Martins, por representar a OAB nesse momento. E encerro aqui minhas palavras com essas, se assim posso dizer, essas recomendações ou essas sugestões, tanto para o Poder Público quanto para essa Casa Legislativa, com o objetivo de fato, tentar estabelecer uma descentralização ainda maior do sistema, lógico, de uma forma articulada, para que, de fato, a iniciativa privada também possa estabelecer raízes nesse sistema, como vem sendo questionado e vem sendo sugerido por essa casa. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, doutor Arthur, e com toda certeza vamos sentar para a gente poder estabelecer as suas ideias, onde a gente pode discutir isso muito bem aqui nesta casa. Eu quero finalizar aqui, secretário. Na verdade, não foi ainda esgotado, porque nós precisamos sanar aí uma fila de pessoas que precisam fazer cirurgias. Então, eu queria aqui deixar, nós vamos, logicamente, oportunizar aí a que o senhor possa, o mais rápido possível, o senhor dar uma sanada nos problemas. O senhor entrou agora na secretaria e, logicamente, os nossos anseios que possa resolver essa situação. É uma situação caótica. Vou repetir aqui, nós não estamos aqui fazendo um palanque eleitoral. Estamos sendo cobrados, e eu fiquei mais triste, nós estamos tentando viabilizar mais a audiência, e aí mais triste das pessoas não participar melhor para poder, inclusive, o próprio que hoje indaga muito os hospitais privados, inclusive, o senhor falou muito bem aí, a Santa Casa hoje está passando com um grande problema, e o próprio Hospital Araújo Jorge, grande problema na situação aí da pactuação, da viabilidade, muitas pessoas sofrendo. E aí vem a questão também, secretário, da questão dos medicamentos de alto custo. Tem muitas pessoas que estão necessitando, não está tendo a viabilidade, inclusive nós entrando com mandato de segurança, a própria Procuradoria do próprio Estado falando que a Secretaria tem a viabilidade, mas não compra o medicamento. Tem isso também. Então, o senhor precisaria estar atento a essa questão, e nós vamos aí, logicamente, voltar com toda certeza, além de poder ou cobrar o que o senhor não está fazendo, ou te dar os parabéns, o que o senhor possa fazer para poder exercer a sua função como secretário. Quero agradecer, deixar aí a oportunidade para o senhor possa finalizar a sua palavra, e tanto o representante do secretário municipal do município de Goiânia. Deputado Paulo, agradecer aqui em nome da Secretaria de Estado da Saúde, em nome do governo de Goiás, a oportunidade de estar aqui. Eu acho que cada vez mais esses momentos são extremamente interessantes. A gente aprende tanta coisa no segundo grau, tanta coisa na universidade até, mas a gente não aprende sobre o sistema de saúde. O doutor Arthur colocou aqui, uma coisa que tinha que ser uma disciplina lá do segundo grau, vamos colocar assim dessa forma. Mudou, né, da minha época, eu tentei fazer uma conexão aqui, eu sempre tenho um problema com relação a isso, mas é uma disciplina que devia ter lá de atrás. As pessoas precisam entender o que é o sistema, a magnitude desse sistema, quais são as responsabilidades, entender uma coisa, até na própria fala do doutor Arthur também,
que hoje, e a gente fala isso, não é uma questão minha, mas que o grupo de secretários fala que a gente não é secretário público de saúde, é secretário de saúde. O sistema de saúde envolve tanto o setor público como o privado e essas conversões, essas questões todas que estão envolvidas aí. A gente sempre se coloca à disposição para esses momentos, a gente acredita muito nesses momentos, de trazer essa discussão, de explicar. Tem muitas questões que muitas das vezes não são tão bem explicadas como deveriam ser, que as pessoas confundem e muitas das vezes não têm oportunidade para minimizar essa confusão. E a gente agradece aqui, dando um cumprimento especial a todos os servidores da regulação estadual que estão aqui hoje, aqui nessa Assembleia, nessa nova sede, compartilhando esse momento, e a gente fica à disposição, com certeza, para qualquer outro tipo de esclarecimento, de conversa, de reunião, de sessão pública, qualquer questão nesse sentido. Obrigado. Deputado Paulo César, eu agradeço também o convite, acho que foi proveitoso, acho que é um debate contínuo. Nós estamos com 7 meses desse trabalho compartilhado da regulação entre município e Estado. Acho que tem muito a melhorar, a gente está passando por uma fase que não é boa, todo mundo está percebendo, mas eu acho que a gente pode trabalhar junto e o que depender da Secretaria Municipal de Goiânia, a harmonia vai estar em primeiro lugar. Tá? E, mais uma vez, agradeço ao convite e me despeço de todos aqui. Quero agradecer todos presentes, o secretário de Estado, doutor Sandro, doutor Madison, que é representante aí do secretário municipal de saúde, o doutor Arthur, aí, representando a OAB. Fico feliz aí, e agradeço ao presidente por nos honrar essa sua participação. A doutora Carita e aí o secretário falou muito, então toda viabilidade técnica, né? Então vamos ter uma oportunidade. Agradeço a sua presença. A doutora Patrícia, né? Que de forma também aí o secretário queria a oportunidade dela estar aqui para poder ajudar, mas deu tudo certo aqui, deu aquilo que precisaria esclarecer e foi esclarecido, e a contento espero que o secretário possa resolver. Fico feliz que o representante do secretário municipal falou que ainda não está muito bem, mas pode ficar, nós vamos trabalhar e com toda certeza vamos pegar na mão de Deus, porque Ele é o nosso Senhor, o Criador, que vai dar a condição para a gente poder ter seriedade, ter aí uma posição para poder cuidar do nosso próximo. Obrigado a todos, à imprensa aqui presente, a todos que compartilharam, que estão nos assistindo. Espero e quero aqui fazer muita condição ao nosso Pai Celestial para que possa dar discernimento, muita paciência para o senhor e que o senhor realmente resolva essa fila enorme que tem aí de muitas cirurgias eletivas para poder fazer. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela oportunidade.